Olá pessoal, então nós estamos falando sobre a multiplicação de inteiros. Nós vimos primeiro que a multiplicação de inteiros binários ela segue o mesmo procedimento que nós utilizamos para a multiplicação de inteiros decimais, que é um procedimento que nós estamos acostumados, habituados a fazer no papel, que é muito natural para a gente, nós aprendemos ali desde cedo na nossa formação infantil como fazer essa operação. Vimos que essa operação, esse modo de fazer a multiplicação pode ser abstraído no algoritmo e que ele utiliza essas unidades de memória a princípio. Vimos que esse é o algoritmo, executamos ele à mão e vimos que existem otimizações que são possíveis de ser feitas nesses algoritmos. E as otimizações faziam com que o registrador para o multiplicador não fosse mais necessário, ou seja, nós não precisaríamos mais armazenar o multiplicador em um registrador, porque a gente começaria a armazenar o multiplicador nos bits menos significativos do produto. E a gente também não precisava mais ter um registrador de 64 bits por multiplicando, o que era meio esquisito. Basta apenas agora um de 32 bits, que é o que a gente está acostumado aí, que armazena os números máximos aí de representação da nossa arquitetura. Nós vimos esse algoritmo otimizado que utiliza essas otimizações para fazer a multiplicação e rodamos um exemplo do 8 vezes 9 e vimos que esse algoritmo funciona. Agora eu quero conversar com vocês, tudo que nós falamos até agora foi para a multiplicação de inteiros sem sinal. A multiplicação de inteiros com sinal não é tão trivial, por quê? Porque quando a gente considera o sinal, o bit mais significativo representa o sinal e, portanto, ele não pode ser simplesmente multiplicado, porque ele representa um sinal, tá ok? Então a gente tem algumas alternativas para fazer a multiplicação de inteiros com sinal. Uma delas é que a gente converta o multiplicando e o multiplicador para números positivos, tá? Sem sinal. A gente faça os algoritmos que nós vimos, em particular o último que nós vimos, que é o algoritmo mais otimizado, e a gente nega, no final das contas, o produto se os sinais dos operandos eram diferentes. A gente sabe que a multiplicação de menos com mais dá menos, tá ok? A multiplicação de menos com menos dá positivo, e a multiplicação de mais com mais dá positivo. Então o que a gente faz? A gente pega os operandos, converte todos para positivo, caso seja negativo a gente converte para positivo, a gente roda o algoritmo de multiplicação que nós vimos e a gente nega o produto no final das contas se os sinais dos operandos eram diferentes, tá ok? Existe também um outro algoritmo que não é necessário fazer essa conversão, tá? Que é o algoritmo de Boole, que eu não vou entrar em detalhes sobre ele nessa série de vídeos, talvez mais para frente eu grave um vídeo sobre ele, mas o algoritmo de Boole ele já roda aí a multiplicação sem a necessidade de converter sinal de ninguém, ele já dá o produto no sinal correto. Então é um algoritmo bastante utilizado também para a multiplicação de inteiros, ok? No Assembly MIPS, como que nós fazemos então? Quais instruções que nós temos em mãos para fazer a multiplicação? Então nós temos instruções que trabalham com dois registradores especiais do nosso processador. Existem dois processadores, um chama High e o outro chama Low, ok? O High representa os 32 bits mais significativos do produto, ok? E o Low representa os 32 bits menos significativos. E nós vimos que nós temos aí produto de 64 bits, ok? E nós temos algumas instruções que já fazem esse algoritmo de multiplicação que nós vimos automaticamente no Assembly MIPS. As instruções são a multi e a multi-u. Elas recebem dois operandos, apenas o multiplicando e o multiplicador. A multi faz o produto com sinal e a multi-u faz o produto sem sinal, ok? O resultado da multi e da multi-u fica nos registradores high e low, tá ok? São registradores especiais aí do nosso Assembly MIPS. Para a gente acessar esses registradores, existem duas instruções aí, o Move from High, RD, e o Move from Low, RD. Então, o Move from High, RD, o que ele faz é mover os registradores do High para o registrador RD, e o MF Low, ele move o conteúdo do registrador Low para o RD, tá ok? A gente tem, por último, a instrução MOV. A instrução MOV ela é uma instrução do tipo R, tá ok? Igual a add, então ela tem o registrador destino e os dois operandos. Só que a MOV, ela guarda no RD apenas os 32 bits menos significativos do produto. Então, se o nosso produto exceder 32 bits, a gente não tem como recuperar os bits que foram excedidos. Então, a gente vai ter um overflow, tá? Então, a instrução MOV, ela serve apenas quando a gente faz a multiplicação aí entre números pequenos, de no máximo 16 bits. Para a gente poder saber que o resultado vai caber em 32 bits.
Caso contrário, a instrução MOV não vai dar certo, tá ok? Ela vai dar um resultado truncado, um resultado que deu overflow, então a gente não vai obter o resultado real, tá ok? Então, pessoal, só fazendo um exemplo de uso das nossas instruções para multiplicação da assembly MIPS. Então, vou fazer um programa aqui rapidinho, onde nós lemos dois números do teclado e nós vamos imprimir o resultado da multiplicação na tela, tá ok? Então, vou começar aqui só declarando um /n aqui para quando a gente imprimir o resultado dos registradores, a gente poder ter aí um /n, tá ok? Eu vou começar lendo os dois inteiros, tá certo? Vou salvá-los aí no registrador S0 e no S1. Ok? E vou realizar a multiplicação entre os dois. Gostaria de relembrá-los o seguinte. Então, a multiplicação, quando ela excede os 32 bits, então salva-se o resultado, parte no registrador low e parte no registrador high. A grande pergunta que vocês devem estar se fazendo nessa altura é o seguinte: como que eu manipulo um número maior de 32 bits? Pessoal, se eu tenho um número maior que 32 bits, isso já deu overflow, então não consigo mais operar com esse número. O máximo que eu posso fazer é, de alguma forma, entregá-lo para o usuário, para ele tentar fazer alguma coisa com esse número. Na prática, uma arquitetura de 32 bits não consegue operar com números maiores que 32 bits. Então, esse mecanismo do registrador high e low serve apenas para que você saiba manipular o overflow de uma maneira mais sabida. E como que você manipula o overflow? Olhando o registrador high. Se o registrador high tem alguma coisa, é porque você teve overflow na multiplicação e você não consegue fazer nada com aquele número. A única coisa que você sabe é que você teve um overflow e que você pode, de alguma forma, tentar aproveitar aquele número. Tá ok? Então, só para desencargo, eu vou imprimir aqui na tela o conteúdo do low e o conteúdo do high. O que realmente interessa é o conteúdo do low, que é o de 32 bits. Agora, se o produto excedeu 32 bits, a gente vai ver alguma coisa dentro do high também, ok? Muito bem, então vamos lá. Eu vou imprimir primeiro aqui um /n, tá ok? Agora eu vou imprimir o resultado do registrador low, tá ok? Então já vou chamar aqui direto a instrução move from low para o A0 e vou imprimir, tá ok? Vou chamar novamente o /n aqui. Ok? E vou imprimir o conteúdo do registrador high agora. Vou imprimir novamente o /n, ok? E vou encerrar o nosso programa. Ok? Muito bem. Então, rodando aqui o nosso programa. Então, vamos testar um número pequeno, sei lá, o nosso 8 vezes 9, que nós estávamos olhando. Então, deu no low 72 e no high deu 0, tá ok? Como esperado. Agora, se eu fizer com números muito grandes, por exemplo, vou pegar um número aí que excede um pouco os 16 bits, sei lá, vamos pegar 1 bilhão e 500 mil, tá ok? Por 1 milhão e 500 mil, tá ok? Então veja que esse número já deu uma coisa esquisita, né? Então ele dá um resultado negativo no high, ele deu no low, desculpa, ele deu negativo porque ele deu um número aí com 1 no bit mais significativo. Então a gente não tem uma syscall aí no spin para poder imprimir um número sem sinal, tá ok? E ainda sobrou um pouco aí no high, então significa que essa multiplicação deu overflow. Então nesse caso, o que a gente pode fazer? Nada, tá ok? Porque ultrapassou os 32 bits da nossa arquitetura. A única coisa que a gente pode fazer é entregar esse resultado para o usuário ou para a aplicação que está utilizando a arquitetura e dizer que deu overflow, passou da capacidade da arquitetura, tá ok? Mas a gente não consegue mais operar com esse número. O máximo que a gente consegue fazer é, olhando bit a bit, recuperar esse número, tá ok? E tentar entregá-lo de alguma forma para a aplicação que está chamando as instruções. Mas operar com esse número não é mais possível, porque a gente tem apenas 32 bits aí disponíveis na nossa arquitetura.